na projeção, quando me afasto do surpreendente Deus. É impressionante como Deus é gracioso para com nossas vidas, né? É impressionante saber como Deus, Ele não age como nós agiríamos. É impressionante ver como Deus sempre trabalha favorecendo a sua criatura. Eu queria começar nessa noite, voltando lá no livro do Gênesis, para ver se a gente entende um pouco dessa graça preciosa do Senhor, e para ver se a gente entende também a resposta humana em relação ao que Deus prepara. Se você pegar Gênesis capítulo 1, você vai ver uma descrição da criação lá nos 6 dias, e no sétimo dia Deus descansa. No sétimo dia Deus descansa. Aí chega lá no capítulo 2, no versículo 4. Eu vou trocar de microfone porque já avisaram que o azul é o melhor, né? Gênesis, bem melhor mesmo, né? Minha voz ficou mais aveludada, melhor. E aí no capítulo 2, a partir do versículo 4, até o final do capítulo 2, ele praticamente repete o que fez no capítulo 1, mas dando destaque à questão do homem. Então eu fiz assim praticamente um resumo, isso eu já passei na igreja em outra ocasião. Mas no capítulo 2, versículo 4 até o 14, há a descrição ali de um lugar perfeito. Tudo está em harmonia. Há um rio que desce, há uma neblina regando a terra, tudo está perfeito. Há um jardim onde Deus coloca o homem, onde não há problema de um animal atacar o outro, e tudo está assim, exatamente como a gente gostaria que o mundo fosse, uma perfeita harmonia. Isso é descrito no capítulo 2, do versículo 4 ao 14. Do capítulo 2, versículo 15 ao 20, Deus então dá as condições ideais para o homem. O homem ele vai trabalhar na terra, né? Vai cultivar a terra é extremamente produtiva. Deus também dá ao homem a missão de nomeá-los, de dar nome a todos os animais. Então tudo está correndo bem, lugar perfeito, condições ideais. Então o homem tinha o seu trabalho para fazer, tal. E depois Deus dá um relacionamento satisfatório para o homem. Não havia auxiliadora que ele fosse idônea. Então Deus prepara uma mulher para o homem da sua própria costela. Então há ali, né, tudo certinho. E também há um quarto elemento nisso, a presença divina. Ela não aparece no capítulo 2, mas ela vai apresentar evidências de que isso acontecia no capítulo 3, versículo 8. Então o homem tem tudo o que ele precisa. Ele tem o lugar ideal, ele tem as condições ideais, ele tem um relacionamento satisfatório e ele tem a presença divina. Tem tudo. E diz no capítulo 2 que o homem poderia comer livremente de tudo no jardim. Tudo. O homem tinha liberdade, exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, apesar de tudo isso, o que o homem faz? O homem decide deliberadamente desobedecer a Deus, criar uma rebelião contra Deus. Então, o pecado entra na terra e ele vai criar, então, problemas com a liberdade humana. E aí essa frase ela serve tanto para Gênesis capítulo 2, quanto ela vai servir para o nosso Oséias capítulo 9. O pecado nos afasta da presença de Deus e, consequentemente, ele limita nossa verdadeira liberdade. Então, tudo aquilo que o homem tinha, as condições ideais, o lugar ideal, o lugar perfeito, as condições ideais, o relacionamento satisfatório, a presença de Deus na sua vida, agora ele foi expulso do jardim.
e ele teria que suar mesmo a camisa, nós diríamos hoje, né, mas é o suor do rosto, para que ele conseguisse algum tipo de comida. Houve ali uma privação do homem. Ele já não tinha acesso à presença de Deus, ele já não tinha acesso mais ao lugar perfeito. As condições que eram ideais agora não existiam mais. O relacionamento satisfatório ficaria tenso, né? Diz lá o texto que o desejo da mulher seria para o marido e ele teria que dominar sobre isso, né? Uma questão de tensão aí entre homem e mulher. Capítulo 9 de Oséias, ele vai assim, apresentar um aspecto dessa privação. Não é exatamente uma reprise de Gênesis 2, mas ele vai apresentar sim, né? O povo havia tomado decisões, feito escolhas que o resultado disso seria privações. Se você observar bem aí, né, se você não observou, eu vou observar para você. Nesse capítulo especialmente tem duas pessoas falando. Uma você sabe que é Deus, não tem dúvida nenhuma. A outra é o profeta falando. Então, olha só, do versículo 1 até o versículo 9, quem fala é o profeta. Tá? Você pode observar isso no versículo 1. Abandonaste o teu Deus, o Senhor se lembrará. Tá? Se fosse Deus falando, Deus diria, eu me lembraria de alguma coisa. Vocês me abandonaram, como ele faz. No versículo 10 até o versículo 16, olha só o versículo 12, tá bom? Aí é Deus falando. Você tem o profeta falando, tudo é palavras de Deus, mas você tem o profeta falando, agora você tem Deus falando. Olha o versículo 12, ainda que eu venha a criar seus filhos, eu os privarei deles. O profeta não tinha condições de privar os filhos do povo de Deus, dos homens lá, mas Deus teria. Então Deus fala. E no versículo 17, que isso tem a ver com o próximo capítulo, né, o profeta volta a falar. Mas por que isso? Por que a necessidade? Por que aparece isso aqui? Vai começar a aparecer daqui para frente. Uma hora Deus fala, uma hora o profeta fala, uma hora Deus fala, uma hora o profeta fala. Porque para a cultura desse povo, uma denúncia, uma acusação, ela só seria válida se tivesse duas testemunhas. E aqui nós temos duas testemunhas. Nós temos o profeta e temos Deus como testemunha de quê? De que o povo havia abandonado, havia desviado, havia deixado o caminho do Senhor. Muito bem, com essas informações, então agora nós vamos ler Oséias capítulo 9, tá bom? Não te alegres, ó Israel, não te exultes, como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus. Amaste o pagamento da prostituição. Isso é visto em todas as eiras, né? Em todas as eiras de cereais. A eira, vocês sabem, é aquele chão batidão, né? Que o pessoal coloca qualquer tipo de plantação para secar, café. No caso aqui eles colocavam trigo, né? Uma plataforma para colocar isso aí. Versículo 2: a eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrarão na casa do Senhor. Que vos farei no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor?
Agora, Deus começa a falar a partir do versículo 6. É difícil perceber isso, mas Deus fala: porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará, Mênfis os sepultará, as preciosidades das suas pratas, as urtigas possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas, chegarão os dias do castigo, chegarão os dias da retribuição, Israel saberá, o seu profeta é um insensato. Desculpe, vai até o versículo 9 aqui, tá, irmãos? Não a palavra do profeta. Deus começa a falar a partir do versículo 10. Desculpe. Estou no versículo 8. O profeta é sentinela contra Efraim ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados dele. Agora Deus começa a falar no versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria. Se tornarão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção, ainda que venham a criar seus filhos. Por isso que a palavra é de Deus aqui, ó, Deus falando: eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado no lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás, dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora de minha casa e já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu matarei. Está vendo? Mais uma vez, só Deus podia fazer isso, o profeta não podia. Eu matarei os mais queridos do seu ventre. Versículo 17, ele tem a ver com o próximo capítulo, né, que o profeta retoma a fala. Muito bem, então como você tem duas testemunhas, nós temos uma denúncia aqui, e essa denúncia, ela não aparece, ela vem lá desde o primeiro capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e vai se desenvolvendo como aquelas séries de TV, que parece que nunca vai acabar, mas no caso aqui, vai acabar sim, sem dúvida alguma. Então, eu vou me concentrar hoje nos versículos 9, no capítulo 9, versículos de 1 a 5, que há aí uma privação imposta por causa do pecado. Agora, privação é algo que ninguém gosta de passar, não é verdade? Há aquelas privações que nós passamos, que algumas pessoas passam, por uma escolha altruísta, uma escolha de amor ao próximo, uma escolha vocacional, né? Então eu quero trabalhar com as tribos lá do Sudão. Você vai ter que passar por uma série de privações. Lá não tem nada do que talvez estejamos acostumados a ter em nossas vidas. Essa é uma boa privação, uma privação abençoada. Mas tem aquela outra privação, que é a privação que ela vem do pecado. É uma privação ruim, ela vem das escolhas pecaminosas, assim como aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher tinham tudo que precisavam, e eles decidem a fazer uma escolha pecaminosa. Isso os submeteu a uma privação. Então, nesse primeiro capítulo de Oséias, no capítulo 9 de Oséias, nesse primeiro bloco, na primeira parte, o profeta vai descrever as privações que o povo passa em função das suas escolhas, né? Então, o pecado, ele constrói um ambiente de privações. Vimos isso em Gênesis capítulo 2 e 3. E vamos ver aqui. Quando me afasto do surpreendente Deus, o pecado
versículos de 6 a 9, é todo o bloco das palavras do profeta. O pecado, então, oferece um cenário de caos e de destruição. Então, nós vamos ficar nesse primeiro aqui, onde o pecado constrói um ambiente de privações. E do que exatamente eles seriam privados? O que o texto vai nos mostrando aqui? Quero lembrar, irmãos, que nós não estamos aqui como juízes do povo de Deus. Na verdade, assim como o coração deles, o nosso coração, ele é altamente inclinado a se afastar de Deus. A força do pecado, ela vai nos empurrar o máximo possível, de todas as maneiras. O pecado vai oferecer todas as oportunidades e vai tentar de todas as formas me afastar de Deus. E o pecado é bem criativo, muito criativo. Às vezes a gente não percebe, e quando a gente acorda, estamos tão longe de Deus. Por isso, nós, meus irmãos, todos nós precisamos incessantemente de Cristo em nossas vidas. Você fala, não, mas eu tenho Cristo. Nós precisamos mais de Cristo em nossas vidas. Mas não é uma coisa só. Com relação à salvação, sim, mas com relação à nossa santificação, à nossa aproximação, à nossa liberdade em Cristo, nós precisamos de Cristo, nós precisamos desse Redentor ao nosso lado, nós precisamos do Filho nos socorrendo. Nós precisamos orar sempre dessa forma: Jesus, nos leve para próximo de Ti, porque eu sei que o pecado está usando todas as estratégias possíveis para me afastar do Senhor, para me escravizar, para roubar a minha liberdade e para me colocar num ambiente de privação. Quero sempre lembrar que Jesus Cristo é o nosso intermediador. Talvez você diga, isso deve ser muito difícil. Mas Ele sabe das nossas fraquezas e Ele nos ampara diante delas. Quando Ele se tornou homem, Ele experimentou toda a nossa fragilidade. Quando morreu na cruz e ressuscitou, nos alimentou da esperança de estarmos um dia libertos desse corpo mortal. E enquanto não estamos libertos desse corpo mortal, nós somos motivados por Cristo a continuar em santificação, nos afastando cada vez mais do pecado e nos aproximando do nosso Senhor. Devemos então fugir do pecado para não cair no ambiente de privação. Quais seriam as privações? Antes de falar das privações, dá uma olhadinha no versículo 2 aí, de Oséias 9. Desculpa, no versículo 1, não 2, o versículo 1 de Oséias. Ele vai dar a razão, porque a turma estava passando e continuaria passando, e as privações intensificariam na vida do povo de Deus. Olha só, acha essa frasezinha aí na sua Bíblia, capítulo 9, versículo 1, abandonaste o teu Deus. A turma havia deixado o Senhor, aquele Senhor que amorosamente sempre conduziu o seu povo, sempre livrou o seu povo dos seus inimigos, sempre abençoou o seu povo, mesmo o seu povo muitas e muitas vezes respondendo com hostilidade e murmúrio. Mas chega uma hora que Deus falou, olha, acabou aqui, né? Eu vou ter que trabalhar de outra forma com vocês. Do que nós seríamos privados? Em primeiro lugar, da alegria. Oséias capítulo 9, versículo 1 diz, não te alegres, ó Israel, não te exultes, não fique contente,
porque o que vocês estão fazendo é errado diante do Senhor. E a pior coisa para nós, irmãos, é quando nós perdemos a alegria da salvação. O rei Davi, quando ele pecou, quando ele errou diante do Senhor, olha só o que pedido que ele fez para Deus, Salmo 51, 12. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A salvação deveria trazer para nós uma alegria vibrante, uma alegria que contagia as pessoas ao nosso lado. E pode ser que essa alegria não seja vibrante na minha vida, porque de alguma forma eu tenho me afastado do Senhor. O pecado tem conseguido ganhar espaço na minha vida. Você já passou por aquela situação em que alguém disse: olha, você é diferente, você é uma pessoa especial, o que você tem? Ela nunca te conheceu, não conhece direito. Espero que, se você passou por essa situação, aproveite para compartilhar. Eu sou diferente porque eu tenho a alegria da salvação. Recentemente, uma pessoa perguntou para a irmã Nara: irmã Nara, por que você é tão... Você nem parece crente. Você, na verdade, descobriu que ela era crente, né? Falou: você é crente? Falou para ela: eu sou sim, mas você não parece crente. Por quê? Ela perguntou. Não, porque você é tão feliz. Mas justamente por isso, né? É porque a pessoa olha assim, os crentes, como todo mundo, né, triste, indo com aquele ar de melancolismo na vida. Mas a salvação, ela nos atinge de tal forma que a alegria é uma alegria vibrante, é natural. Nós entristecemos por várias coisas, mas a alegria da salvação sempre está em nós. É isso que Davi falava para o Senhor. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando o pecado vai dominando espaço em nossas vidas, irmãos, aí sim, lógico que nós ficamos tristes, não conseguimos expressar, somos privados desta alegria. Olha o que o apóstolo Pedro disse sobre a salvação, sobre a alegria da salvação. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra à revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, se referindo a Cristo, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai, fiquem alegres, com a alegria indizível, uma alegria impossível de descrever, mas ela é real, ela existe. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando o pecado domina a nossa vida, sabe o que acontece? Nós perdemos essa alegria, perdemos. Mas quem tem a salvação e está em comunhão com Deus, tem todos os motivos para ter uma vida vibrante. Mas quando me afasto, toda a satisfação em Cristo vai embora. E aí nós começamos a adicionar em nossas vidas uma série de subterfúgios para compensar o vazio que falta em nosso coração. A alegria exultante que vem porque nos afastamos do Senhor. O profeta continua mencionando algumas privações que ele diz: vocês vão passar por isso. Vocês abandonaram o Senhor. Não, então a lição para nós é: não podemos abandonar o nosso Deus. Não podemos abandonar o surpreendente Deus. Versículo 2 diz aí: a eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Como eu disse, a eira é do lugar onde eles colocavam toda
eu não sei como é que é o nome se dá isso aqui, né? Um terreno de chão pisado lá, que eles colocam os grãos para secar. O lagar era o lugar que eles pisavam vinho. E a uva era uma matéria-prima deles, era a base da economia deles. E ele está dizendo que vocês seriam privados da providência divina. Eles essencialmente dependiam do clima, da chuva, das condições ideais para que a colheita fosse boa, para que não tivesse praga. Eles não tinham remédio, não tinham nada disso. Eles dependiam do Senhor mesmo, para que tivessem o mantimento por pelo menos o próximo ano. Não. Mas o profeta diz: isso não vai sustentar mais vocês. Anteriormente, no capítulo 8, ele havia dito: vocês vão plantar e não vão colher nada. E se colherem alguma coisa, o inimigo vem e tira de vocês. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que a única forma de Deus ajustar a conta com o seu povo era apertando onde o calo dói. Deus já tinha mandado profetas, Deus já tinha falado, Deus já tinha mandado até certo ponto os inimigos, né, oprimirem Israel em ocasiões isoladas, mas ninguém acordava. Eles continuavam dando o seu coração para os Baalins, esquecendo Deus. E interessante que eles faziam um sincretismo estranho, que da mesma forma que eles ofereciam seus sacrifícios a deuses estranhos, a Baal, eles continuavam oferecendo seus sacrifícios para o Senhor. Vamos agradar todo mundo, né? Se um falhar, o outro aí nos ajuda. E a gente, assim, mais ou menos fazemos isso. Nós mais ou menos fazemos. Deixa eu agradar a Deus e agradar a multidão. Deixa eu agradar a Deus e agradar a galera. Deixa eu tentar agradar a Deus e agradar os meus amigos que são pagãos e me levam, e estão tentando me levar para o caminho do pecado, da iniquidade. Não tem acordo. Jesus Cristo fala lá na frente, em Mateus, dizendo: olha, só a possibilidade de servir um Deus. Se você tentar servir os dois deuses, você vai desagradar um ao outro. Tiago fala: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu não estou dizendo para a gente estar alienado desse mundo de forma nenhuma, mas de boa parte daquilo que este mundo oferece, nós não podemos compartilhar. Então Deus vai lá e aperta no calo do povo. E pode ser, e o calo do povo aqui seria o quê? A base da sua economia, finanças, dinheiro. E pode ser que Deus esteja apertando o meu calo. Alguma situação que Deus está falando, mas o que acontece comigo? Eu continuo ainda resistindo. Ou estou dando passos para ficar distante de Deus. Que tipo de privação o profeta menciona mais aqui? O que o povo iria perder? O que isso significa para nós? Terceiro lugar, eles estavam prestes a perder a sua liberdade. Oséias capítulo 9, versículo 3. Na terra do Senhor, olha só, na terra do Senhor não permanecerão. Efraim voltará para o Egito, e depois na Assíria vai comer coisas imundas.
Deus está dizendo para o seu povo: olha, eu tirei vocês da escravidão do Egito, deixei vocês numa terra, num dos lugares mais abençoados da região, perto do mar, perto da água doce, montanhas, cachoeiras, que vinham das geleiras dos picos altos como de Sião. Dei para vocês dignidade de um povo, dei para vocês liberdade. Eles transitavam entre as tribos quando não tinha uma briga de irmão lá, tranquilamente. Vocês só precisariam, sabe o quê? De sempre reconhecer a mim como o Senhor e nunca se afastar da minha presença. Então o povo seria espalhado, o povo seria escravizado, perderia sua terra, perderia sua identidade, perderia a sua liberdade. Talvez eles dissessem assim: o Senhor é assim, exigente demais, quer sacrifício demais. O Senhor exige de nós, assim, a gente não pode nem fazer uma festinha a mais, que o Senhor já pede para baixar o som. Às vezes nós olhamos restrições como se Deus estivesse querendo o pior para nós. Deus disse para Adão o seguinte: Adão, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente. De todas as árvores. Agora vamos supor que tivesse 5 árvores lá. Não sei quantas tinham. Não eram mais de 5. Somente de uma você não pode comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então tem 5 árvores, Adão. Uma você não vai comer. Quantas sobram? 4. É restrição ou liberdade? Você não pode comer de uma, mas as outras 4 podem. Obviamente tinha muito mais árvore do que isso, né? No jardim. Árvores que dessem o fruto, porque ela diz que ele plantou no jardim todo tipo de árvores, né, para dar uma variedade de frutos. Mas no que Adão se concentra? Na restrição. De toda a árvore do jardim comerá livremente. E quando Adão peca e ele é expulso do jardim, então ele passa a comer aquilo que o seu próprio trabalho, o suor do seu trabalho produzia. Então ele perdeu a sua morada, ele perdeu a sua identidade, passou a ser homem mortal, perdeu a sua liberdade. Porque ia ter que trabalhar para de sol a sol para ver se nascia alguma coisa naquela terra árida que Deus amaldiçoou. Mas o pecado, irmãos, ele vai impondo privações sobre nós. Então a melhor coisa que tenho de fazer é fugir, é correr, é ficar distante o máximo possível do pecado e me achegar a Deus. Cada vez mais. O povo também seria privado da adoração. Vai falar, bom, aí, sei lá, essa coisa aí não deve ser muito importante, será que não? Né? Versículo 4, ele vai falar de vários elementos de um culto, de um ritual no tempo do Antigo Testamento. Olha só, não derramarão libações de vinho, isso é um sacrifício de vinho, uma oferta. Tá? Nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão, o pão também fazia parte da oferta, serão como o pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivo para eles, para os estrangeiros. Então todos os elementos estão aqui. Então o povo seria privado da sua adoração. Aquilo que eles deveriam fazer espontaneamente, mas não, eles preferiam ficar, de repente, olhando no relógio lá, será que esse sacerdote não vai acabar, esse culto maçante? Tem que assistir os gols, né, do campeonato lá de Jerusalém.
Será que não dá para cancelar? Será que não dá para começar mais tarde? Será que não dá para fazer um resumão? Aí é enfadonho. Quando Israel perdeu isso, irmãos, o privilégio da adoração, eles sentiram. Dá uma olhada nesse salmo aqui que eu vou colocar para vocês. O Salmo 42. Salmo dos filhos de Corá. Esse salmo foi escrito ou quando o autor estava lá no exílio, escravizado, ou quando ele tinha voltado, possivelmente quando ele estava lá no exílio. Olha o que ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem, né, enquanto a turma grita lá fora, os inimigos gritam, o teu Deus, aonde está? Aí eu me lembro dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, eu fico profundamente triste. Ele se lembra de quê? De como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão aonde? À casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Agora ele não podia mais, estava só na lembrança. Eles tinham todo o privilégio de ter uma liberdade de adoração, de aprender quem era o Senhor, de conquistar uma fé vibrante, mas o povo escolheu sempre se afastar de Deus. Então, quando foram privados da adoração, do momento de culto, aí eles falaram, opa, dói, é só lembrar daquele tempo, como era bom com os irmãos batistas lá, agora não pode mais. Não tem mais jeito, fecharam a igreja, perseguir os crentes. Não sei se isso vai acontecer no Brasil, presumo que não, mas pode acontecer. Ou estar doente em casa, eu ouço aquela música como se estivesse tocando agora, e eu não posso ir porque eu estou doente. Mas se eu tivesse aproveitado bem, se eu não tivesse várias vezes ficado em casa, gastando tempo com televisão, estando lá na adoração. Agora não, estou privado disso. Mas o que aconteceu? O pecado me enganou e me levou para distante de Deus. Irmão, sabe, há pessoas que elas se distanciaram de Deus a tal ponto que mesmo se elas quisessem, elas não conseguem voltar mais. Elas até lembram de situações da igreja que foram boas, tem saudade, mas não consegue. E por outro lado também, Deus às vezes endurece o coração de algumas pessoas, para que elas não voltem mais. Então isso é com Deus. Em último lugar, aí, né? O pecado constrói um ambiente de privação, nos priva da alegria, da providência, da liberdade. Em último lugar, nos priva da presença de Deus. Né? Final do versículo 4, aí de Oséias 9, comecinho do versículo, e o versículo 5, olha só. E não entrará na casa do Senhor. O que vocês vão fazer no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? A casa do Senhor representava a presença de Deus naquela ocasião. E parte desse povo ficou a 1.200 quilômetros distante da tua terra. Olha só o que o Salmo fala sobre isso. Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião é o monte onde estava a casa do Senhor. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Agora aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, canta aí algum cântico lá de Sião. Nós chorávamos,
porque agora não há mais a sensação de estar na presença de Deus. Não há. O pecado nos afasta da presença de Deus e, consequentemente, nos limita nossa verdadeira liberdade. Está aí. Que ambiente de privação criado, rapidamente nós vimos aí em Oséias capítulo 9, versículos de 1 a 5. Nos priva da alegria, da providência divina, da liberdade, da adoração e da presença do próprio Deus. Quando me afasto do surpreendente Deus, o pecado constrói um ambiente de privação na minha vida. Queria pedir que o Bruno viesse aqui e a Carmen. Nós vamos cantar uma música. Puder já colocar aí, não sei se está separada. Mais perto quero estar. Cante ela como se fosse uma oração. Não. Uma oração dizendo: Senhor, eu quero estar perto de Ti cada vez mais. O pecado, as situações tentam me afastar, mas eu quero estar perto do Senhor. Mais perto quero estar de Ti, Senhor.